A graça e a paz, amados. Estamos hoje dando continuidade àqueles estudos de eu sou. Nas palavras de Jesus, ele usou 7 vezes a palavra eu sou. E hoje será eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10. Nós, antes de tudo, vamos pedir que o Espírito Santo nos ensine. Ele é o grande ensinador. Nós precisamos que ele nos fale ao coração, senão a palavra não terá vida para nós. E nós precisamos dele. Então, clame a ele agora que ele fale ao seu coração, ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 1, ele diz: em verdade lhes digo. A primeira coisa que nós observamos é Jesus falar amém, amém, em verdade. Isso só Deus podia falar. É uma palavra de grande autoridade, né? Alguém que domina toda a verdade. Jesus, então, aqui pode dizer: em verdade lhes digo. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A palavra pastor, nos lábios de Jesus, tem um significado muito grande. Ele era não somente alguém que conhecia, vivia, meditava, ele tinha inspirado o Antigo Testamento. E lá no Gênesis, a gente já estudou na nossa série Conhecendo o Autor no Gênesis, que Abel foi pastor de ovelhas, lá em Gênesis 4, versículo 2. Ele era pastor de ovelhas. E Hebreus 12, 24, a gente vai ver que o sacrifício que Abel oferecia tinha um grande valor diante de Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele está falando alguma coisa muito significante, né? Davi também fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isaías 40, 11, fala, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Então essa era a palavra pastor nos lábios de Jesus, no contexto de tudo aquilo que havia sido escrito no Antigo Testamento. Nós vamos ter 2 vídeos sobre João capítulo 10, onde Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Hoje nós vamos ver, eu sou a porta das ovelhas. Nós já lemos o versículo 1 e nós entendemos que ele está criticando ladrões e salteadores. Por quê? O contexto está no capítulo 9 de João, onde Jesus vê um cego de nascença, o cura, e os fariseus vão a esse cego tentar retirar dele a fé em Jesus, dizendo que Jesus não tinha sido realmente quem tinha curado ele, tinha sido curado por acaso. Né? E a gente vê o seguinte, que Jesus aqui está dizendo, aqueles que entram sorrateiramente, não pela porta, não por onde o Espírito Santo está, mas entram pulando o muro no coração das pessoas, essas pessoas para roubar, para matar, para destruir, essas pessoas estão realmente tentando tirar o papel do pastor das ovelhas. Vemos agora no versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus falou com Zaqueu, Zaqueu, usou o nome dele, então ele nos conhece pelo nome, ele nos conhece individualmente, cada um de nós. E importante a gente ver que Jesus criticava os fariseus porque eles estavam tentando roubar essa ação do próprio Deus, na pessoa de Deus Filho Jesus. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. No versículo 4 de João 10, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. A gente vê aqui, novamente, a paciência de Jesus. No vídeo passado, nós vimos quando ele explicou que ele era o pão da vida e eles não entenderam, ele então começou a usar expressões como a minha carne e o meu sangue. Prestem atenção em mim. E aqui ele vai seguir também essa mesma linha. Ele vai, uma vez que ele falou que ele era o bom pastor e eles não entenderam bem, então ele vai no versículo 7 dizer, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tirar Jesus do campo de visão de uma ovelha é o pior tipo de roubo que há. Realmente é com o intuito de destruir a vida dessa ovelha. E aqui Jesus então está deixando bem claro isso. Ele é a porta, ele é o caminho certo para você entrar no aprisco de Deus. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Qual a motivação de Jesus? Jesus está aqui usando uma expressão que também remete ao Antigo Testamento. Quando Moisés conversa com Deus pedindo o próximo líder do povo. Então ele ora assim, lá em Números 27, 16 a 17. Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Exatamente a porta que, por onde eles podiam entrar e sair, porque seria o líder para esse povo. Não seria mais ovelhas sem pastor. Qual a mudança que o entendimento dessa porta que é Jesus traz para nossas vidas? A gente vai entender o seguinte, quem está deixando as pessoas entrarem no aprisco é Jesus. E quando alguém substitui Jesus na visão das ovelhas, à frente das ovelhas, obstrui o caminho que impede essas pessoas que estão se achegando a ele, que estão buscando a graça de Jesus, de o alcançarem. E nós vamos ver que os fariseus fizeram exatamente esse papel. Por motivos egoístas, eles estavam cegos e tornando as pessoas cegas, como vemos no capítulo anterior de João. Ele estava impedindo de enxergarem o caminho que era Jesus. João Batista, lá em João 3, 29, deixa bem claro que ele apresentava Jesus para as pessoas, mas ele era apenas o amigo do noivo. Quando alguém vai numa festa de casamento, existe uma figura central, que é o mestre de cerimônias, é o amigo do noivo, que então proclama a chegada do noivo, apresenta o noivo para as pessoas. Uma vez que o noivo chegou, o que o amigo do noivo faz? Sai da frente e deixa que as pessoas olhem para o noivo. Ele é que é o mais importante da festa. O noivo e a noiva são o motivo da festa. A igreja e Jesus. Então, nós somos amigos do noivo, nós não podemos ficar no caminho do noivo, não podemos estar obstruindo a chegada a ele. E nós podemos, então, aqui buscar, basicamente, aplicações práticas para nós. Você acha possível alguém se propondo, um líder que vai ajudar as pessoas a chegarem a Jesus, se tornar um obstáculo ao caminho delas? Se chamarem a atenção para si próprios, não agirão como João Batista, mas serão como os fariseus, que acabam roubando a atenção e a fé em Jesus. Isso não pode acontecer. Mas me ajuda com os seus comentários. Você acha que alguém pode se tornar um obstáculo na vida de ovelhas que estão se achegando, deixando essas ovelhas sem pastor, porque estão se colocando no caminho delas? Você acha que pequenos comentários ou atitudes não movidas pela graça, pela revelação de Deus, podem desviar o caminho dessas ovelhas para que elas não enxerguem a porta que é Jesus? Nós temos que orar para que as pessoas consigam enxergar Jesus. Ele é que é o autor e o consumador da fé. E ele é a porta por onde as pessoas se achegam ao Pai. Então nós precisamos entender isso, a importância de nós vigiarmos para que nós não sejamos obstáculos entre as ovelhas que estão se chegando a Jesus, mas ao contrário, apenas encaminhemos as ovelhas para ele e saiamos da frente. É um assunto do pastor com as ovelhas. Nós precisamos deixar isso. E vamos orar a Deus para que a igreja não tenha pessoas ocupando o papel de porta. Não a porta que é Jesus, que realmente dá acesso ao Pai, mas porta que é obstáculo, que impede a chegada a Deus. Ore para que nós possamos, no próximo vídeo, então, aprofundar bastante sobre o bom pastor que é Jesus. Nós estaremos juntos. Faça os seus comentários. Não só inscreva-se no canal, mas também compartilhe com outras pessoas para que nós possamos crescer juntos, fazendo comentários juntos sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém.